Quem inventou a transmissão de alta tensão foi realmente um gênio. A eletricidade sai da usina e passa por um transformador, que eleva a tensão para dezenas de milhares de volts. Em seguida, é transmitida por centenas de quilômetros de cabos até o seu bairro, onde outro transformador reduz a tensão para que ela chegue à sua casa. Isso acontece porque os cabos têm uma certa resistência, e a resistência gera calor, desperdiçando energia. Quanto maior a tensão, menor o calor gerado. Veja esta bobina de cobre. Ela não está conectada a nenhuma fonte de energia. Mas se você mover um ímã perto dela, a bobina gerará eletricidade por si mesma. Isso ocorre porque os elétrons, que antes se moviam aleatoriamente na bobina, começam a se mover de forma organizada sob a influência do campo magnético. De maneira semelhante, uma corrente elétrica variável também pode gerar um campo magnético. Agora, se você substituir o ímã por uma bobina energizada, a corrente elétrica gerará um campo magnético dentro da bobina. Esse campo magnético, por sua vez, induzirá uma corrente elétrica em outra bobina, permitindo a transmissão de energia sem fio. No entanto, como o campo magnético se espalha em todas as direções e a bobina receptora ocupa apenas uma pequena parte do espaço, grande parte da energia é perdida. Os engenheiros tiveram a ideia de adicionar um núcleo de ferro. O ferro é um bom condutor de magnetismo, funcionando como uma rodovia para o campo magnético. Com o núcleo de ferro, o campo magnético é direcionado diretamente para a bobina receptora, reduzindo significativamente o desperdício. Aumentar o número de volts, os engenheiros dividiram o núcleo de ferro em várias lâminas finas, cada uma com apenas 0,25 a 0,5 milímetros de espessura, e isolaram cada camada com papel ou verniz. Dessa forma, a área da seção transversal do núcleo é reduzida, e como a resistência de um condutor é inversamente proporcional à sua área transversal, a resistência do núcleo aumenta drasticamente. Com uma resistência tão alta, a corrente diminui e as perdas causadas pelas correntes parasitas são reduzidas.